Fê, que legal que esse convite de fazer essa live sobre esse tema, que é a maternidade, que é uma coisa tão especial, né? Que é tão mágico, eu diria. Necessário, eu acho que é um momento mágico da mulher, mas ele é necessário, exatamente, para a gente fazer algumas conversas que ninguém combinou com a gente, por exemplo, ninguém falou nada, né? Então, primeiro a gente vamos se apresentar, né? Fala um pouco de você, Fê. Tá, vamos lá. Então, prazer, meu nome é Fernanda Galapassi, eu sou terapeuta holística, acho que já faz bem uns 10 anos, e eu acho que começou a florescer, florescer não, aflorar. Tá me ouvindo, né? Só tô te ouvindo. Tá. Começou a ficar muito mais forte, né, essa paixão, esse chamado, eu diria, esse meu servir depois que os meus filhos nasceram, né? Desde ali que eu comecei nesse processo da maternidade, ali, desde o início, que até o tema que a gente está trazendo hoje. Então, eu acho que desde esse chamado mesmo para a maternidade que eu comecei a sentir o meu servir vir com muito mais força, né? Então, hoje eu sou especializada em mulheres, especialmente mulheres que estão nessa jornada da maternidade, e eu tô aqui para a gente conversar, para a gente trocar figurinhas, para a gente trazer aqui muito daquilo que não é dito, né? Falar sobre, acho que é até a proposta dessa live, né? Da gente trazer essa série de lives, que é trazer muito sobre o que não é falado, a vida como ela é, né? Na maternidade. E isso tem muita relação com o que eu faço hoje, com os atendimentos que eu tenho, com todas, né? Com as mulheres que eu atendo. Então, acho que é uma breve apresentação ali, um pouquinho de mim. E você, Ana? Fala pra gente. A minha história é longa, mas eu vou resumir. Eu me chamo Ana Cláudia, eu estou nessa jornada do autoconhecimento há muitos anos. Primeiro, para me autoconhecer, e depois foi uma descoberta, começando pela numerologia. Nessa época da numerologia, foi um momento onde eu estava tentando engravidar, né? E depois a gente vai falar sobre isso. Mas foi por conta da maternidade, né? Desse desejo de maternar, que vieram as outras técnicas que hoje eu atendo, como o Access, o Theta Healing, os arcturianos, continuei com a numerologia, a terapia multidimensional e mais um monte de outras ferramentas que eu trabalho, né? E é interessante porque a maternidade foi uma certa um acordar de uma maneira muito delicada e difícil, que a gente vai falar depois, e que eu percebi que eu precisava fazer mais do que eu estava fazendo, porque originalmente a minha área não era essa. Essa área era para mim uma curiosidade, não um servir, né? Eu fazia para amigos, mas não com objetivos de decolar nessa área, né? De ir para frente nessa área. Era muito curiosidade e era muito para mim. E aí eu fui percebendo que não é só para mim. Até porque quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, não é só para você, né? Você tem esse objetivo de você levar isso para mais gente, né? Essa é a questão. Mas o que a gente vai falar aqui não é ainda sobre isso. Não, vamos chegar lá, né? Eu vou contar um pouquinho da meu desejo de maternidade, né? Ele começou quando eu tinha 30 anos. Eu, do nada, me deu um estalo assim, tipo, quero ser mãe agora. Só que eu não tinha um parceiro, né, gente? Aí fica difícil, né? E aí eu pensei em mil coisas, assim. Eu pensei na época
época, bom, se eu não arranjar nenhum parceiro até 34 anos, que era uma meta que eu tinha colocado para minha vida, eu falei, eu vou congelar meus óvulos, porque a hora que eu for ter, né, encontrar até que esse parceiro chegue, ou vou fazer uma maternidade independente. Então, eram duas coisas que estavam na minha dinâmica, assim, que eu queria realmente ser mãe. E, e isso veio lá de trás, assim, de uma época que eu, na faculdade, que eu coloquei lá numa tela mental, num mapa mental, assim, várias caixinhas que eu queria passar pela minha vida, várias experiências, umas vivências. E a maternidade era uma delas, casamento também. Mas, não, naquele momento de 30 anos, não casou nem nada, então vamos ver o que dá para ser feito, né? E começou aí essa perspectiva sobre entender mais sobre a maternidade. E daí eu me casei com 34 anos e não tinha congelado meus óvulos e nem feito uma produção independente. E daí começa a jornada pela frente. E a sua, Fê, como é que foi? Pois é, eu acho que eu nunca tive, assim, um momento que eu falei, agora, né, tô pronta. Eu até tava pensando aqui esses dias, porque acho que as pessoas ao meu redor, né, alguns amigos e amigas começaram, as amigas começaram a ficar grávidas, né, ou amigos, as namoradas, parceiras, enfim, começaram a engravidar. E aí nossa, eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo, ele falou pra mim, né, falou assim, ai, nossa, caramba, nossa, né, porque era uma pessoa muito próxima. Eu falei, nossa, acho que eu não tô pronta, né, pra isso. Aí ele olhou pra mim assim, acho que a gente nunca vai estar. Né? E ele falou isso para mim vindo de um homem ainda, né? Imagina o impacto que isso não tem pra gente, né? Pelo menos para mim foi muito forte, né? O que ele trouxe. Então, eu tive esse chamado mesmo para maternidade depois que eu casei, né? Assim, com o meu marido, né? Então a gente começou, a gente tinha um relacionamento estável, né? Aquilo que a gente começa a realmente ter uma visão juntos, né, uma parceria mesmo, um casamento. Então começou, acho que ser esse chamado, né, da maternidade começou mesmo a partir dali, né, da gente partir desse relacionamento, de eu confiar na pessoa, de eu querer realmente construir algo com ele, uma família, enfim, né, então assim, eu acho que para mim foi um pouco diferente nesse sentido, porque eu nunca realmente falei, não, vai, né, agora demorou um pouco, né, então, mas eu acho que, né, foi da forma, todo mundo, né, acho que as coisas vão fluindo da forma que tem que fluir, né, tudo tem uma razão. Né? Isso, com certeza. Com certeza. Você sabe que... pode falar. Não, vai falar. Não, essa história, tem muitas pessoas que estão sempre preparadas, né? Minha irmã, por exemplo, ela queria casar e ter 3 filhos. E ela não chegou a realizar esse sonho dela, né? Infelizmente. Porque às vezes acontece, isso a gente pode falar um pouco aqui nesse espaço, que os dois têm que estar afim desse processo. Né? Então, se um não está afim, como essa criança vai chegar, né, nessa família? De maneira desejada, planejada, apesar que planejado mais ou menos, né? Porque é um planejamento que a gente fala, a gente quer, mas assim, não é que tá tudo na nossa mão, não. A gente tem que dar uma facilitadinha. Até porque você falou dessa questão de preparar, da gente estar preparado, tudo. E é preparar o lugar mesmo do bebê, né, energeticamente falando, né, para que o campus, né, o campo energético realmente começar a ser preparado, começar a ter dar as boas-vindas, né, para essa alma, para essa vida na vida do casal, ou independente se é uma maternidade solo, não, mas já abrir o espaço, né, acho que começa daí, né, por mais que a gente realmente fale, não estou pronta, né, mas assim, esse campo, ele é preparado, né, espiritualmente até de falando, né, eu acho que é muito além
né? Essa questão é muito mais profunda do que a gente até pode, que a gente consegue enxergar, né? Sem No dúvida. acredito. Eu lembro que eu trabalhava com uma menina e é curioso porque assim, onde eu trabalhava, na sala, tinham várias mulheres, né? E eu e mais 3 de 8 mulheres ao todo, né? Então, 3, ali 4 mulheres, a metade tinha esse desejo de engravidar e teve uma jornada de gravidez muito longa, que não foi uma coisa super simples. Curioso isso. E uma delas, que era mais próxima, que trazia algumas informações, assim, ela dizia, olha, eu consegui manifestar tudo na minha vida, tudo na minha vida. Eu planejei a minha carreira, eu planejei a compra da minha casa, eu casei com a pessoa que eu escolhi, né, que me escolheu também. E quando veio a questão dos filhos, que ela disse, agora vamos ter filho. Deu um pã, tela azul, né? E aí ela, nessa jornada, ela hoje tem um bebê, um menino lindo, já tá grande até, e ela falava, eu aprendi uma coisa nessa jornada, que tem muita coisa que está na nossa mão, mas tem muita coisa que é uma entrega. E essa entrega, onde você confia e vai, só vai, né, ela precisa acontecer. Principalmente para quem está nesse espaço de tentante, né, que está planejando e que, de algum motivo, ainda não se concebeu, não realizou. É fundamental que se olhe várias coisas, não só uma coisa, mas que olhem enquanto casal, se o casal realmente está pronto para isso, se os dois estão vibrando no mesmo lugar, como é que você prepara esse ambiente para essa criança chegar, né? Isso é tão fundamental, tão fundamental. Minha jornada, assim, foi uma jornada bastante longa, de muito aprendizado e de muita entrega. No começo, achando que eu era dona do pedaço, e depois segura na mão de Deus e vai, confia. É que a gente vai levando, né? A gente vai, querendo ou não, a gente vai aprendendo, né? Se não é pelo amor, é pela dor. E eu acho que nesse momento de a gente tá tentando, que a gente realmente coloca, né? A gente tem essa expectativa, né, de querer engravidar, parece que as coisas às vezes são muito rápidas, né? A gente vai até trazer isso, né, das nossas experiências e tal, mas às vezes não, demora realmente um tempo e assim, a gente nem sabe, né, tem muitas variáveis, né? Tem muita coisa que pode influenciar nesse período, né, de tentando, até a gente conseguir realmente conseguir uma criança. Mas eu acho que tem muita coisa, assim, que influencia, né? E a questão da gente colocar a expectativa, a gente acaba querendo controlar também, né? A gente acha que tem controle de alguma coisa. E não, né? E não. Então, isso leva a gente a ter muita frustração, né? A gente se frustra muito. E, assim, ó, eu pelo menos eu posso falar da minha experiência, assim, quando, acho que, né, teve muitas vezes que de tentando, né, tentando engravidar, e mês após mês, não, só, né, negativo, então, acho que a gente chega uma hora que cansa, né, é tão doído, né, é um lugar que a gente se coloca, assim, também, é que é uma expectativa muito grande, a gente coloca uma expectativa muito grande, e quando a gente não consegue, acaba, né, trazendo muita dor, muita frustração. E eu posso dizer por mim, assim, que acho que foi no momento que eu soltei, né, que eu falei, não, eu não tenho controle, que eu aceitei realmente que isso não estava nas minhas mãos. Isso ajudou muito, porque você também para de se cobrar, você para de se colocar nesse lugar, né, de eu não consigo, ou eu por quê, né, o porquê não, porquê. Então, é um lugar muito, muito difícil, né, a gente acaba se colocando, a gente acaba vivendo. Então, acho que por uma forma ou de outra, a gente acaba
deixando, né, soltando o controle. Às vezes demora um pouco, né, um pouquinho, depende muito de cada uma, mas é complicado, né, é muita coisa junto, essa parte emocional, parte espiritual, tudo tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa envolvida. E Eu lembro da primeira vez, assim, quando eu me casei, o Mark logo queria ter filhos. E aí eu, já com 34 anos, lembra que eu queria começar nos 30, né? Não, mas agora tá cedo. Tipo, cedo como? Porque o nosso casamento dá outras lives, né? Nós casamos, aquela máxima de você casar em 90 dias é real e oficial. Então, a gente conviveu junto no nosso relacionamento 60 dias, depois ele foi para o Brasil e a gente casou. Olá, Andressa. E aí vinha toda uma sensação tipo, será que eu estou no caminho certo, é a pessoa certa? Vamos viver a experiência primeiro, vamos, né? Porque uma coisa é você que acabou de entrar numa relação e aí outra, você começar já um casamento e ter filhos, né? Que não tem problema nenhum, pode acontecer também e ser sucesso. Mas e as crenças, como é que fica? Porque daí você, né, imagina, você coloca umas coisas na sua cabeça e pronto, né? Aí já era. Aí começam as noias sem fim. E, Ana, quando você começou nessa jornada, né, querer engravidar e tal, você já estava trabalhando nessa parte energética ou ainda não? Você já estava trabalhando com algumas ferramentas? Não, olha, eu sempre fui uma pessoa curiosa nessa área, tá? Mas não estava trabalhando especificamente para esse assunto. Eu tinha começado com a numerologia, porque eu comecei através de hobby mesmo, porque caiu um anjo no meu caminho e falou, experimenta, e eu fui experimentar. Ouvi o cara, sem saber o nome dele até hoje, falei, vou experimentar. A vida foi me colocando, mais ou menos, nesse padrão, né? Nesse lugar. E aí, um belo dia eu falei, vamos começar a tentar, né? Vamos começar esse projeto, maternidade e tudo mais. Ele estava numa fase super de transformação no mapa dele, numerológico. Então, em teoria, não era o melhor momento. Mas eu falei, bom, tudo bem. Vamos, se for esse momento, é esse momento. Quem sabe, né? A Silvana. Olá. Quem sabe é o momento de ir para esse caminho. E, assim, aconteceu rapidamente, Fê. A gente falou, vamos engravidar. E, pumba, eu engravidei. Mas as crenças, como é que elas acontecem? Eu tinha várias amigas que estavam fazendo tratamento para engravidar e não conseguiam, né? Então eu fiquei, mas como que eu engravidei? Não posso estar grávida, gente. Como assim? Isso rápido, demora, né? Precisa levar tempo. Tem tanta gente querendo isso há muito tempo. E ainda para piorar a situação, né? Eu estava no meu trabalho. Na época, eu tinha uma amiga que era minha chefe, na época que ela estava num processo de engravidar. E ela virou para mim e falou, olha, não vai engravidar agora, hein? E eu grávida. E aí, aqueles contratinhos que você fez, que você nem sabe que você fez, sabe? Sabe aquelas promessas, aqueles contratos, aqueles pactos, tudo que você não nomeou e nada, pronto, veio junto. Então, meu Deus, e agora? Eu grávida, ela querendo engravidar, é difícil, todo mundo tenta e não consegue. E isso acabou que a gravidez não evoluiu, né? Por um monte de crenças. Então, assim, às vezes o tempo é curto, não precisa ser muito. Mas o seu processo durante a gravidez, obviamente que existe a parte científica, de uma formação, etc, 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 né? Mas
não dá para saber se estava tudo bonitinho ou se não estava bonitinho. O que acontece é que a nossa cabeça e as nossas crenças, elas vão para um lugar onde a gente para e consegue travar processos que seriam naturais ao nosso corpo, mesmo se a gente consegue fazer esses processos desandarem. Né? Se estava andando, eles voltam para trás. E aí a minha jornada começou mesmo, porque daí eu comecei a perceber que alguma coisa tinha acontecido ali e que eu tinha feito, mas vinha a dúvida, será? Até que você começa a trabalhar com essas ferramentas que são quânticas e que energia não tem parede, daí você vai e aprende uma série de coisas que explicaria aquela situação minha, né? Eu acho que é por isso que eu altamente recomendo, mesmo que a pessoa tenha essa facilidade de engravidar, que durante o processo dela ela tenha algum tipo de acompanhamento, caso algum fantasma venha visitar, sabe? Alguma coisa venha na cabeça por uma ideia, um sonho ou qualquer coisa. Sim, porque acho que a maternidade é muito doida. É doida demais. Falar. Porque ela traz tanto... Eu tava pensando assim, eu falei assim, é muito fácil a gente, quando a gente já é mãe, né, quando... Todo o processo, mas eu falo agora uma voz de... Como mãe mesmo, já que é muito fácil a gente se perder de nós mesmas, né, como mulheres, como pessoas fora, né, sem ser uma mãe que é vista como a mãe. Mas eu acho que também é uma grande oportunidade da gente se reencontrar, né, é uma oportunidade, é muito fácil a gente se perder, mas também é uma baita de uma oportunidade da gente olhar para dentro, né, e ver todas essas crenças que a gente tem, todo esse processo interno que a gente precisa passar, que a gente precisa cuidar realmente, né, porque a gente vai refletir isso para as nossas crianças, né, mas, não é? Mas só para voltar um pouquinho assim, né, nessa parte da gestação, como foi, né, na época lá, quando eu estava também tentando, eu não estava, né, eu estava muito num processo de também me autoconhecer, né, eu estava buscando terapias energéticas para me conhecer, para cuidar de mim, porque eu acho que a vida, ela vai colocando, como você também, acho que também é muito, muito parecido, porque a vida vai colocando a gente em algumas situações e você vai colocando você em situações e trazendo pessoas, e é um curso que aparece ali, é uma palavra que alguém falou, e você tem que estar muito presente, né, para captar essas coisas. E eu fui indo, fui seguindo o fluxo. Então, vários altos e baixos. Acho que quando eu estava no baixo, bem no baixo, era um momento que né, a água batia ali. E eu falava, não, eu tenho que me movimentar, porque aqui alguma coisa tem que acontecer. Então, e era aí que eu conseguia evoluir mais, né? Acho que com uma rapidez um pouco mais... Que eu realmente... que eu ia atrás, porque era a gente não tá na zona de conforto, gostosinho ali, a gente não vai querer sair, né? Então, a vida acho que coloca a gente nesses momentos pra gente realmente buscar, né? Buscar algo pra nossa evolução. E foi assim, sabe? Que eu fui também tendo mais contato com algumas ferramentas, né? Acho que primeiro que eu tive contato foi com o Theta, né? Que foi justamente quando a gente se conheceu. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Foi no Theta Healing que a gente conheceu. Depois eu fui fazendo a da Multi. Aí depois a gente fez base, enfim. E hoje eu trabalho muito com a radiestesia, né? A radiestesia é eu sou apaixonada, né? É o teu coração. Mas enfim, a gente agrega, tudo agrega, tudo a gente consegue usar todo o conhecimento que a gente teve, né? Vai agregando, tudo é conhecimento. Mas assim, eu acho que na época eu também não estava procurando tratar as ferramentas energéticas para engravidar especificamente, né? Na época não, mas é algo que tem me ajudado desde sempre, né? Depois que eu fui na minha primeira gravidez, acho que quando eu estava no baixo, bem baixo, era um momento que né, a água batia ali, e eu falava, não, eu tenho que me movimentar, porque aqui alguma coisa tem que acontecer. Então, e era aí que eu conseguia
evoluir mais, né? Acho que com uma rapidez um pouco mais... Que eu realmente... que eu ia atrás, porque era que a gente não tá na zona de conforto, no estudinho ali, a gente não vai querer sair, né? Então, a vida acho que coloca a gente nesses momentos pra gente realmente buscar, né? Buscar algo para nossa evolução. E foi assim, sabe? Que eu fui também tendo mais contato com algumas ferramentas, né? Acho que primeiro eu tive contato foi com o Teta, né? Que foi justamente quando a gente se conheceu. Foi um dos primeiros cursos que eu fiz. Foi no Teta Healing que a gente se conheceu. Depois eu fui fazendo da Multi. Aí depois a gente fez base, enfim. E hoje eu trabalho muito com a radiestesia, né? A radiestesia é eu sou apaixonada, né? É o teu coração. Mas enfim, a gente agrega tudo agrega, tudo a gente consegue usar todo o conhecimento que a gente teve, né? Vai agregando, tudo é conhecimento. Mas assim, eu acho que na época eu também não estava procurando tratar as ferramentas energéticas para engravidar especificamente, né? Na época não, mas é algo que tem me ajudado desde sempre, né? Depois que eu fui na minha primeira gravidez, eu já comecei a usar, né? Ali depois que eu já tinha engravidado, foi algo que foi amadurecendo, né? Acho que com o tempo foi amadurecendo. Mas eu sou muito grata, assim, acho que a gente tem algumas ferramentas, né? Que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, que a gente já usou, né? Nessas outras fases. E eu acho que assim, eu sou muito grata, porque a gente vê como que esse processo todo já não precisa ser, né? Mas para muitas pessoas, eu também já passei por isso, de ser mais complicado, né? De ser pesado e tal. E não precisa, né? A gente pode usar ferramentas energéticas, né? Diversas aí que existem, para tornar esse processo mais leve, né? Mais... Não leve essa palavra. Né? Eu concordo, Fê, eu concordo. Acho que tem, principalmente para quem está com os resultados negativos, né? Ou uma série deles que a coisa não está acontecendo, é fundamental que vai mergulhar dentro de si. Porque é o que você falou, você tem que preparar o teu campo, né? O campo da a sua casa, a sua família. A criança, às vezes, ela está no campo, mas você não está pronto. Você não está pronto para receber, você não está disponível, a sua disponibilidade não tá ainda suficiente, né? O meu caso, a falta de disponibilidade era uma questão absoluta, assim. E eu não conseguia entender, né, que por que para tantas mulheres conseguiam ter filhos e trabalhar e voltar a trabalhar e ser promovidas e milhões de coisas, mas eu falava, e por que a minha vez não chega, né? Mas a minha disponibilidade não era tão assim. Hoje, sendo mãe, eu vejo a questão da disponibilidade, assim, que na minha história faz sentido. Para outra pessoa vai ser um outro tema, né? Então, é por isso que o autoconhecimento e esse se perder e se reencontrar é tão importante. É muito importante, porque a mãe, ela é solitária nesse mundo, nesse processo dela. Ela sente a criança, ela carrega o filho, ela gera, ela pare, né? Alguns sentem dores, outros não. Mas, assim, é um processo. E durante a gravidez, por exemplo, também tem outros processos, né? Eu tenho várias amigas que durante a gravidez, eu acho que aqui na Holanda é mesmo meio isso, assim, dependendo da idade que você tá, eu falo que a maternidade é show de horror, porque os médicos te colocam numa realidade que não tem glamour, gente. Nada de férias para fazer enxoval do bebê, gente. Não tem isso aqui não. Né? Eles colocam assim, olha, até 24 semanas você esteja perto ou a partir de 24 semanas, você não viaja para fazer as coisas dos bebês. Você fica aqui perto, porque se tiver alguma coisa, a gente salva a tua criança. Agora, se você for para fazer um safari na África, por exemplo, você vai ter um problemão, porque não tem condições se não tiver um bom hospital. É nesse nível, gente. Então, uma maternidade show de horror. Você fica assim, meu Deus, não era para ser um glamour. Uma voadora tá outra, né?
uma coisa romantizada. E eu ficava chocada, eu fiquei chocada, assim. Eu olhava e falava, meu Deus, assim, desconstruindo esse lugar da maternidade, foi pra mim. Muito. Não, total. Mas isso serve para outro tema também. Com certeza, com certeza. Né? E aí você ouve umas coisas dessas, se você não está em equilíbrio e cheia de... Fátima, tudo bom? Cheia de hormônio, como é que você lida com as suas questões? É muito importante que você tenha uma ajuda para te deixar no centro, né? Total. Em equilíbrio. Nossa, Não, eu vejo assim, porque eu cuidei de mim todo esse período, né? Eu acho que, não é? Acho que a gente usou essas ferramentas, né? Nosso autoconhecimento, para a gente ir se entendendo e tudo mais. E a gente foi trabalhando na gente, né? Porque a gente tem a ferramenta, então vamos usar. Nós temos que usar, né? E ver que funciona realmente primeiro na gente, depois, oi, Rosa, né? saudade sua. E... Ai, perdi o fio da meada, calma. A gente tem que... usando as ferramentas conosco, né? Isso, usando com a gente. E... A Cris. Oi, Cris. Tudo bom, Cris? E eu acho que... então, a gente vai usando com a gente mesmo para depois, né? Mas assim, a gente foi usando na gente, né? Essas ferramentas. Então, a gente sabe o quanto... Eu acho que assim, quando você está vivendo o processo e você precisa fazer em você, é mais difícil, né? Agora, quando você tem a ajuda de alguém de fora e consegue olhar para você te dar esse suporte de fora, eu acho que se eu tivesse tido isso, acho que ia ser mais tranquilo, né? Você entende onde eu ponto? Entendo porque você está dentro do processo, não tem como você olhar o processo por uma outra perspectiva. Né? Sim, a gente já tem tanta coisa para lidar, eu acho, essa questão hormonal, é tanta coisa nova. Primeira gravidez, então, nem se fala, né? Que meu Deus, mas quando a gente tem um suporte, alguém que, né, de fora, que consegue dar essa assistência toda, não só, acho que emocional, espiritual, enfim, acho que é muito, muito importante né, se a gente conhece alguém e consegue fazer esse... Nesse momento eu acho que é bem legal. Eu acho que para engravidar ajuda e muito, né? É uma conexão, uma reconexão, são várias limpezas, são de remover algumas coisas que estão, né, que às vezes são coisas familiares que estão, né, conectadas a isso. Se você teve uma gravidez que não seguiu adiante, tem a questão de nomear aqueles que não vieram. Então, tem uma série de coisas que muitas vezes você não tenha, mesmo que você tenha um portfólio gigante de coisas, algumas coisas não foram capturadas. Eu acho que é necessário ter esse processo. Eu busquei muita gente, não foi uma nem duas. Oi, Débora, tudo bom? Faz quanto tempo? Não foi uma nem duas, sabe, que eu busquei. A gente chegou a fazer uma ferramenta que você trabalha, eu não me lembro o nome, mas fantástica, de uma meditação guiada, que você trabalha a sua ancestralidade muito forte. Eu achei muito, muito interessante aquilo com certeza foi um começo já estava no caminho do processo, já tinha usado muito Theta Healing, muito Access para liberar essa questão da maternidade, mas foi um outro olhar. Que a gente fez, Ana? Foi. Eu não me lembro o nome dela, Fê. Você lembra? Lembro. Que é uma técnica que te leva para outro lugar. Fora da caixinha. Fora da caixinha. Fora da caixinha, gente. Aí você tem que abrir o coração e a mente, né? Porque aí a viagem é grande. Nossa, eu cheguei a fazer registros acásticos com a Hilda, fiz mesa, fiz uma série de tratamentos, fiz muito Theta Healing.
Fiz constelação para dar os lugares das crianças que não vieram. Que mais? Fiz arte terapia, que é uma coisa que a sua arte vai trazendo para fora. Então, assim, gente, eu recomendo fortemente essa busca por esse encontro de almas que vai acontecer. Eu acho que vale muito a pena. É um momento muito especial para a mulher, para a família e para essa criança que chega. É preciso estar em conexão e conectada, né, Fê? E você está fazendo um programa especial para isso agora, né, Fê? Me conta aí pra gente, que está no forninho. Tá para sair. Pois é, eu vou lançar Eu vou lançar agora no próximo mês, agora, né? Julho, no finalzinho de julho, eu vou lançar um programa, um protocolo, que é focado para gestantes, né? O nome do protocolo é Parto Harmonizado. Então, para a mulher que está gestando já. Isso, tá. Isso. Tá. Esse protocolo, sim, né? Eu trabalho já com as mulheres que estão tentando, né? Já não, eu atendo também esse público, mas esse lançamento é especialmente para mulheres que já estão gestando. E ele é o nome desse lançamento é o parto harmonizado. Então, é um tratamento específico, né? Para voltado para o parto, independente da via de nascimento escolhida, né? Para fazer harmonia, para trazer equilíbrio para a mulher, para ela se sentir segura, se sentir confiante realmente para esse momento que é tão especial, né? Que é tão especial. E então, assim, ele ajuda a aumentar a confiança no processo, né? De todo o processo da gestação até o parto, né? Ele ajuda a preparar a sua casa também para a chegada da criança, para dar o lugar, como a gente comentou, né? Dar o lugar para a criança, mesmo no espaço físico, limpar tudo aquilo que precisa ser limpo no ambiente, né, da família, e harmonizar a gestante em si, porque eu digo assim que nós mesmas, a gente precisa estar bem para o resto fluir mais fácil, né? Fluir de uma maneira mais equilibrada. Então, é algo assim que eu preparei, tô com muito carinho, né? Algo que me ajudou muito, assim, eu vejo que foi algo assim que divisor de águas, porque eu posso ver em minha primeira gestação com a segunda como foi diferente, né? Todo o processo. Então, e a Fê tá no puerpério dela ainda, então, gente, ela tá ainda com o portal aberto, né? É muita coisa que tá chegando. Bastante. Nesse teu, né, nesse protocolo que você tá promovendo aí para as pessoas. E Fê, se alguém quiser saber mais do protocolo, como é que te acha? Então, eu peço aqui, né, para as meninas para as mulheres que estão ao vivo, pode comentar aqui, eu vou chamar no direct, né? Pode colocar, eu quero, né? E aí eu vou entrar em contato direto com vocês, ou pode também me encontrar direto no meu Instagram, Fernanda Face Oficial, e eu mando todas as informações, tá? E vão acompanhando também as lives, a gente vai trazer mais esses assuntos, né? E eu convido, porque assim, o legal, acho que quando eu for fazer o lançamento, eu peço para as gestantes elas preencherem um formulário com algumas questões. Preenchendo esse formulário, elas já vão participar de 3 harmonizações, uma por semana. Então, vai ser bem potente, assim. Cada semana eu vou fazer uma harmonização coletiva e a terceira vai ser um encontro ao vivo, onde eu vou dar, né, algumas coisinhas ali bem, bem legais, bem exclusivas para quem estiver no grupo. Então, para se inscrever, precisa só preencher esse formulário, que tem uns 5 minutinhos. Então, só digita eu quero ou entre em contato comigo direto que eu mando o formulário para vocês. E aí dou todos os detalhes dessa vivência, tá bom? De todo o lançamento, enfim, a gente vai conversando. Tá muito bom? Legal, Fê. Muito legal. A gente começou a falar agora sobre essa série de lives que é Vamos Engravidar.
E são doses de maternidade, porque o assunto aqui ele é longo, né? Ele vem desde o lugar onde existe um desejo de ser mãe, até o momento que você está gerando uma vida, que você já é mãe, mas essa criança ainda não está, ela está dentro de você, ainda ela não passou pelo seu portal. Aí depois, nesse processo, quando a criança já passou do portal, que é uma outra fase da mãe, né, desses perdas e reencontros, de quem eu sou, para onde eu vou, né, agora que eu sou mãe, como é que faz? Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, e a maternidade não foi uma coisa muito simples para ela, né? E quando ela, assim, logo ela veio me visitar, porque ela estava aqui em Amsterdã, e ela perguntou, mas você está fazendo terapia? Porque ela falou, no momento que eu pari, eu tive que começar a terapia. Oi, tudo bom, querida? Saudades tuas, viu? Tenho pensado muito, muito, muito em você. E aí, assim, eu falei para ela que aí a minha resposta foi: o Mark está indo com a parte científica, porque ele todos os processos vai ter os saltos de desenvolvimento, blá, 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 tudo ele sabia. Tá? Essa parte que é da ciência era com ele. E ele falou, ele vai com a ciência e eu com a intuição. E, gente, funciona, viu? Eu não li nenhum livrinho, nada disso. E só essa coisa de conectar com a criança, de conversar com ela de uma outra perspectiva, de aplicar técnicas na criança. É maravilhoso. Porque às vezes você está com a criança que não sabe ainda respirar pela boca, porque é bebê não respira pela boca, o nariz está entupido. O que você faz, minha gente? Né? Senta e chora, lava o nariz, faz tudo isso você faz também. Mas tem outras coisinhas que podemos fazer, né? E funciona, e dorme super bem, e acaba que você fica mais tranquila, né? Porque você não tá sozinha, gente. Isso é uma coisa muito importante para essa mulher que tá querendo engravidar, ou que engravidou, ou que é mãe, e que tem uma maternidade solo. Solo no sentido de não que ela esteja só, pode até ser uma maternidade solo, mas junto com o marido, o começo desse maternar, é óbvio que o marido ajuda, mas é muito a mãe. Muito, muito. A demanda é forte, é grande. Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, se você aqui se interessou por esse assunto, tá nesse momento de vida, né, quer saber mais, recomendo profundamente que faça o protocolo com a Fê. Se você está aí já com o bebê, harmonizar esse parto, que é fundamental, gente, é fundamental. E trazer esse equilíbrio para você também, né? Você estando soltar o controle, o parto é muito isso, né? Todo esse... a vivência, acho que a maternidade toda, mas esse momento também do parto é muito isso, né? Soltar, deixar. E isso para mim foi acho que o mais difícil para conseguir, né, fazer. Então, eu recomendo. Não, você sabe que eu tenho uma amiga aqui que ela é da minha cidade, ela mora aqui na Holanda, e ela assim, eu tinha acabado de ter bebê, ela falou assim, o seu plano de parto? Eu, que plano de parto, gente? Ela falou, pelo amor de Deus, tá igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Eu falei, eu tô super tranquila. Ela, não, você precisa se informar, você precisa... Aqui não é o Brasil, vai fazer isso. Quase pirei. Aí depois eu falei, vamos respirar, sabe? Vamos respirar. Vamos começar do começo, que vai dar tudo certo, né? E aí comecei, fiz o tal do plano, meditações, trabalhos e, nossa, muita coisa para isso vir com tranquilidade. Ai, Ana, acho que
muito bom a nossa conversa. Acho que tem muito ainda para trazer. Acho que, né, esse assunto rende demais. A gente tem muita coisa para. Até se alguém tiver alguma sugestão de alguma coisa que queira que a gente converse, que a gente traga, então, super bem-vinda. Pode comentar, pode trazer, a gente está super aberta para trazer questões, porque acho que essa é a ideia aqui, né? Da gente conversar daquelas coisas que muitas vezes não são ditas, né? De trazer culpas, medos, expectativas, frustrações. Acho que a maternidade traz muito isso, né? E, bom... Verdade, vários gatilhos, gente. Se tem um lugar que você tava com a vida facinha, sem olhar para você, vai maternar. Daí, pumba. 3, 2, 1, fogo. Aparece as coisas assim. Tchuf. Muito bom. Porque é uma super oportunidade, né? É uma super oportunidade de mudança, gente, de transformação. É uma transformação muito profunda. Vale a pena todo o processo. Todo o processo, não tenho a menor dúvida. Com certeza. E aí tá aí o convite. A gente deve fazer a próxima live, ainda não tem um dia definido, mas com certeza deve ser por terça-feira. Talvez a próxima terça, vamos ver ainda. E aí vamos acompanhando aqui. A gente vai divulgar, né? A gente vai divulgar. A ideia é que a gente vai falando sobre essas doses maternas, tá bom? Um beijo para todas. Um beijo enorme. Obrigada por todos que estão presentes, para quem vai assistir. A gente tá aqui, vamos conversando, tá bom? Obrigada. Tragam as coisas, participem. Obrigada, Márcia. Sucesso para nós. Obrigada, Márcia, estamos fazendo umas coisas no forninho também. Que não tem a ver com a maternidade, mas tem a ver com, né, com empreender. Vamos lá, daqui a pouco a gente conta mais sobre isso. Tá bom. Porque na maternidade inclusive é necessário às vezes, né, Fê? Sim, exatamente. Uma transição de carreira aí. Pois é. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu ver agora. Tá.